Dando sequência ao nosso momento litúrgico, mais uma vez vou dizer, primeiro livro de Reis, capítulo 18, os nossos versículos serão do 20 ao 41. Aí será a base estrutural para todo o desenvolvimento da exposição da mensagem nessa noite. Mantenha-se atento, que a sua atenção possa redobrar nesta hora, que o seu coração possa estar cativo ao Senhor nesse instante, para que você possa ser inteiramente abençoado, abençoada com tudo aquilo que Deus tem para produzir no seu coração através desse nosso breve momento de culto, ok? A nível de título, eu já quero iniciar dizendo o seguinte: escolha a quem você quer servir. Você bem direto, categórico nessa exclamação. Não é literal, é pessoal mesmo. Escolha a quem você quer servir. E na medida que a mensagem ela for apresentada, eu acredito que até no final do sermão você já vai, de qualquer forma, ter tomado uma decisão que mudará o rumo da sua vida. Nós já estamos no final do ano. Prontos ou não, o ano novo, ele vai surgir, ele vai aparecer. Você já se preparou para o final desse ciclo, desse estágio? É bem provável que sim. Mas pode ser que hoje venha a ser o final do seu propósito, da sua jornada, da sua vida. Sim ou não? É uma pergunta que faço. Crendo ou não nisto, isso é totalmente considerável. Crendo ou não nessa hipótese, acreditando, dando credibilidade, sim ou não, isso é totalmente considerável para todos nós que aqui estamos nesta noite. Tantas escolhas você já fez até aqui. E diante de algo tão fresco, é bem provável que mediante ao feriado de Natal até aqui, essas escolhas elas estão bem cheirosas, como tinta fresca na parede, tudo novo até então. Então, porque todas as vezes que nós nos deparamos com a mensagem de Deus, o nosso ser, o nosso coração, ele fica dividido. Por que será dessa nossa situação interior? Porque a pergunta é: a quem você tem seguido? Ou a quem você quer seguir? A quem você serve? Onde estão endereçados os seus desejos? O que você tem apresentado a Deus? É sacrifício de louvor? Este é um confronto que está permeando em torno dos 3 anos, mais ou menos, dentro dessa linha cronológica da história, em específico em Israel. Mais uma vez, é uma batalha que está sendo travada. O Deus de Israel e
os outros deuses, seus servos e o Senhor, que levanta um profeta em destaque para estar trazendo a razão que o povo de Israel não está tendo diante destes momentos tão significativos. Elias e os profetas de Baal, o Porte, Bel-peor, considerado o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Esse Porte nada mais, nada menos era um órgão genital masculino, onde que os seus seguidores acreditavam que ele era quem regava a terra com o seu sêmen, a sua semente, fazendo toda a plantação e vegetação crescer. Esse Deus pagão acabou ganhando muito espaço e terreno diante da nação de Israel, que deveria adorar, servir um só Deus, Yahweh, o Deus que havia os levado até ali e que várias vezes disse que era zeloso e que não dividiria a sua adoração com ninguém. Em meio agora ao Monte Carmelo, 600 metros de altura, 450 pagões contra um servo do Senhor, o Deus Altíssimo. Diante de um rugido, diante de um grito, um desafio posto à mesa, é lançado agora neste momento, para este momento de confronto. O que está acontecendo? É o destino de muitas vidas que está em jogo diante desta razão. Este confronto não pode estar trazendo dúvida, mas sim resposta para esses telespectadores neste momento, posso dizer assim de forma bem contemporânea. É o que está acontecendo conosco neste momento. O Monte Carmelo, ele é uma cordilheira com 300 quilômetros mais ou menos de comprimento, onde a sua largura é variável entre 5 a 13 quilômetros da costa do mar Mediterrâneo em direção ao sudeste do território de Israel. É o cenário onde esse confronto histórico está sendo travado. Partindo agora para a nossa ideia central, quero emergir você para dentro desse texto, te apresentando o seguinte tema: decida a quem você vai seguir. Decida-se por você. Seja corajoso, seja corajosa, assuma a responsabilidade da sua própria vida. Não dá para viver com dúvidas. A sua mente não dá para oscilar, ou seja, cochear em dois sentidos. Não dá o tempo todo para avançar e voltar atrás. Dá 2 passos para frente e 4 retrocedendo. Você precisa nesta noite sair do muro. Você precisa se responsabilizar para as suas atitudes diante de Deus. Seja você homem, seja você mulher. Para todos que estão ao nível da razão, esta mensagem ela vai ser desafiadora, emblemática para a sua vida. Versículos do 20 ao 29 do primeiro livro de Reis, capítulo 18, a narrativa nos apresenta o seguinte, dentro desse primeiro momento: Elias e os profetas de Baal, é o subtítulo aqui na minha Bíblia, um texto bastante conhecido, propagado, anunciado, inclusive cantado. Então Acabe convocou todos os israelitas, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando
Titubeareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, é Deus, cego, mas se é Baal, é Deus, sigo. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolha eles um dos novilhos, divida-o em pedaços e ponham a lenha, mas não lhe ateiem fogo. Eu prepararei o outro novilho, o porei sobre a lenha e não atearei fogo. Então invocarei o vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse será o Deus do povo. Respondeu: está bem? Então Elias disse aos profetas de Baal: escolha para vós um dos novilhos, prepare-o, o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles pegaram o novilho que havia sido entregue, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não houve voz. Ninguém respondeu, e eles pulavam em alta voz do altar que havia feito. No meio-dia Elias passou a zombar deles, dizendo: aclamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que esteja em alguma causa que faz, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo e precisa que o acordem. Eles gritavam conforme o seu costume e se retalhavam com facas e com lanças até escorrer o sangue deles. Depois do meio-dia, eles profetizaram até o sacrifício da tarde, mas não houve voz, e ninguém respondeu, e ninguém atendeu. Muito bem. Um dos personagens em destaque é Acabe. Segundo a própria história bíblica, dentro de uma breve analogia a respeito do tipo do rei que esse monarca era, não se houve um rei pior como Acabe. Ele era com Jezabel, uma das devotas de Baal, a quem implantou esse paganismo em meio ao povo de Israel. Pois bem, logo após 3 anos de seca, já dentro da história corrente, esse confronto agora está acontecendo. O rei Acabe, ele convoca os israelitas, e ele convoca os profetas de Baal, que eram 450 versus Elias. Estava estipulado como seria a invocação tanto do Senhor, como também se deveria acontecer o clamor mediante aos profetas que adoravam a Baal. Diante do que haveria de acontecer, eles não poderiam atear fogo na oferenda. Era Deus que deveria responder com fogo, ou senão Baal. Assim esse seria o Senhor verdadeiro. Assim esse governaria a nação de Israel. Assim esse deveria ser adorado. Assim esse deveria ser reconhecido. O Deus que respondesse. Talvez você está caminhando na mesma situação, está aqui em silêncio, mas tem invocado esse, tem invocado aquele, tem invocado esse. E até então tudo está em silêncio. Mas nós estamos diante daquele que responde. Nós estamos diante daquele que tem voz. Daquele que a sua palavra se faz conhecida. De um lado,
estavam esses 400 profetas. De outro lado, apenas um servo, apenas um Deus, apenas um Senhor. A pergunta que é feita mais uma vez é: de qual lado você está? O problema, como muitos dizem, Deus é um só. É o que se ouve e todo mundo fica aí tateando no escuro para lá e para cá, sem abrir um compromisso direto e pessoal com o Senhor. Mas o problema sempre foi, sempre será a adoração. O problema sempre foi, sempre será o proscraneio, a devoção, a quem o seu coração pertence. O termo aqui de fato é um escravo, é um senhor, é alguém que está no comando, é alguém que está no alto escalão, é alguém que dita as regras, é alguém que faz acontecer. E isso é decisivo em meio ao povo de Israel. O povo de Israel estava em silêncio, mas estava confuso, omisso. Diante dessa história, onde você se encaixa nisso? Posicione-se, decida-se. Não dá para ficar indiferente. O próprio Messias disse: não dá para servir a dois senhores. A batalha que está sendo travada, vou repetir mais uma vez aqui, é quem comandará vidas, é quem estará direcionando a nação. Quem vencer, ganha o seu coração. Quem vencer, ganha o seu ser. Então, a quem você tem seguido? O sexo livre, como o mundo tem apresentado, como a maioria tem proposto? Você tem caminhado em busca da luxúria, o materialismo, a vida fácil? O seu coração tem almejado por vícios, alegrias passageiras, coisas que cada vez mais têm dominado o seu ser? Qual é a sua situação? Nós precisamos estar como sacrifício no altar do Senhor. Por quê? Aqui eles flagelavam os profetas de Baal, o seu próprio corpo, até o sangue escorrer. Elias não foi nada formal aqui. Chegou em um momento do dia onde que as horas já haviam passado, que ele começa a zombar dos profetas de Baal, dizendo: pode ser que ele está em miragem, pode ser que ele está atendendo outra pessoa, está limitado a alguém, pode ser que ele está dormindo, grita mais forte, quem sabe ele possa ouvir o clamor de você. Nada que fazemos pode nos justificar diante do Senhor, nem que nós derramamos o nosso próprio sangue. Inclusive isso era contra a lei mosaica. Deus não recebia sacrifício humano. É por isso que Elias apresenta a oferenda sacrificial, o novilho, o cordeiro. Equivale para ambos, desde quando possa haver arrependimento, porque o que Elias está apresentando mais uma vez para Israel é: arrependa-se, arrependa-se dos seus pecados, volte o seu coração para Deus. Quando nós buscamos o nosso Senhor de todo o nosso coração, Ele se achega a nós. Nossos altos sacrifícios não justificarão os nossos pecados. A resposta é o cordeiro da substituição. Porque o paganismo é isso, expõe o ser humano ao ridículo. Nós estamos diante de um Deus que Ele não humilha ninguém. Nós estamos diante de um Senhor que Ele não expõe o pecado de ninguém para derrubar, para maldizer, para amaldiçoar.
para defasar, para destruir a imagem de alguém. Pelo contrário, ele quer restaurar, ele quer restabelecer, ele quer realiançar, ele quer reconfigurar a relação, o relacionamento, a personalidade, o que é pessoal. Mas aí o coração fica o tempo todo guerreando contra Deus. E é isso que acontece quando nós trocamos o Deus verdadeiro simplesmente por um poste. Trocamos o Deus criador de todas as coisas pela criação, pelo aquilo que ele fez, por quadrúpede, réptil ou coisa desse tipo. Deus entrega essas pessoas ao desejo do seu próprio coração, aquilo que é ridículo. As pessoas estão aí procurando algo que não pode respondê-la, que não pode complementar a ansiedade que o seu coração tem, o que eles procuram. Arrependimento é a resposta que você precisa nessa noite. Nós estamos diante de um ser. Por quê? Se ele é um ser, ele é pessoal. Se ele é pessoal, ele está vivo. E uma de suas características é que ele fala, é que ele responde, é que ele tem voz, ele tem autoridade. No filme O Discurso do Rei, há um momento onde o rei, que era Jorge, não me lembro se era o terceiro, quando tive, aí lá está o trono dos monarcas, que era passado sucessivamente, e esse seu ajudante auditivo estava sentado, e por causa de um problema, porque ele não tinha um diploma, tanto que não se considerava doutor, e aí houve um certo confronto, quando ele descobre a verdade, mas na verdade ele já havia falado, era o rei que não havia percebido, ele senta no trono, que é desse monarca. E aí ele começa a questionar: por que você está sentado aí? Aí ele vai dizendo: porque eu quero. Ele: você não pode sentar aí. Quem vai me tirar daqui? Você não está escrito aqui, mas você está banalizando tudo. E ele fala: por que eu estou banalizando? E eles começam um confronto, e aí ele começa a dizer: você precisa sair. Ele fala: por que eu vou te obedecer se você mesmo agora disse que não é rei? Ele fala: você vai me obedecer porque eu sou seu rei e eu tenho uma voz. E aí ele olha para ele e diz: de fato, você tem uma voz. Quer dizer, você tem autoridade, mas até então você está cocheando, você está indeciso. Deus é diferente. Quando Ele fala, precisamos ouvir. Até a natureza se dobra, até o mar se rende, até o vento ajoelha, e a natureza não tem ouvidos. E por que nós não vamos obedecer? O Senhor não dorme, Ele está pronto para responder todos aqueles que o buscam, independente da situação que essas pessoas se encontram. Decida quem você vai seguir, porque ouça a verdade nua e crua, simples, sem rodeio. Há um só Deus, há um só Senhor, e Ele está aqui nessa noite. Versículos do 30 ao 39. Então Elias disse: todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele pegou as 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera para a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Lembra daquele confronto de Jacó? Lembra da promessa de Abraão se estendendo agora? O terceiro patriarca está sendo ressaltado. E com as pedras que edificou o altar em nome do Senhor, depois de fazer em redor do altar uma cova onde se podia semear 2 sementes, então armou a lenha. Dividiu o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o sacrifício, sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez. Eles fizeram a segunda vez.
De novo diz, fazer a terceira vez. Eles fizeram a terceira vez. Elias queria que o sacrifício fosse perfeito e sem reservas, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu de água também a cova, isto é, encharcou. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que tenho feito todas as coisas conforme a tua palavra. Responde-me, 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 ó Senhor, responde-me para que este povo reconheça que tu és o Senhor Deus que fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu fogo do céu e consumiu o sacrifício, a lenha e as pedras, e a terra ainda secou, e a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você pode dizer isso? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Elias enfatizou a solidariedade ao povo de Israel. A proposta aqui lançada, a adoração mediante a proclamação, a enaltação e a apresentação do Deus verdadeiro, é: arrependa-se. Meus irmãos, Elias estava prestando sacrifício para Israel e Judá, parte norte. A palavra está te chamando a se aproximar de Deus nessa noite, para que você possa se consertar diante de Deus. Eles derrubaram tudo. A primeira coisa que Elias fez foi arrumar o altar. Isso aqui não é algo simbólico. Ele estava mais uma vez apresentando para o povo a aliança que Deus havia feito desde Abraão, Isaque e Jacó, os dois. O povo havia se desviado. O coração do povo agora estava distante, mas Deus estava lá. Isso significa que Deus estava mais uma vez repaginando, filtrando. Mais uma vez Ele estava respondendo à sua nação. Deus está respondendo o seu clamor. Deus está te respondendo, que Deus está dizendo: conserta-te, conserta-te, arruma a sua vida. A palavra do Senhor, quando vem a nós, ela é confrontativa. Muda, dá um jeito, para com isso, chega de escândalo, chega de algazarra, chega de desfazer os altares do Senhor. Chega, conserta-te enquanto é tempo. Para que possa haver resposta, tem que haver aquebrantamento e conserto. Elias, ele ressalta muito bem nesse ponto. Ele faz tudo conforme a palavra de Deus. E aí ele diz que ele é servo do Senhor. E ele diz: responda-te, volta o teu coração para ti. E houve resposta, houve fogo do céu, porque Deus responde com o sobrenatural. Talvez a resposta que você queria receber do seu cônjuge não foi a que você esperava. Talvez o diagnóstico veio contrário às suas expectativas. Talvez você tomou mais um não. Talvez as coisas fugiram do seu controle. Mas aquilo que Deus faz não vem de baixo para cima, é de cima para baixo, é a vontade dEle descendo sobre você.
Volte-se para Deus. Nós temos aqui a ressaltação da história, a recolocação das tribos, Deus mudando o coração, porque Ele é o mesmo, Ele é fiel, Ele cumpre com a sua parte do tratado. Quem se desvia somos nós. Arrependa-se, faz conforme a palavra de Deus, presta ao Senhor um culto agradável a Ele, não se conforme com a situação desse mundo, não se renda aos profetas de Baal, não coma na mesa de Jezabel, não negocie a sua fé, não troque o Senhor por interesses pessoais, não abandone a sua crença, não negocie o seu Deus, não se venda, não se corrompa. Lugar de servos, profetas do Senhor, é em locais simples, é em casa de viúva, é mediante aos rios, ribeiros do Senhor, tratados da boca de corvos, conforme aquilo que Deus tem. Essa é a palavra que Deus tem para o seu povo. Que Deus nos livre desse materialismo desenfreado, dessa pouca vergonha, dessa imoralidade, dessa negociação da fé. Deus há de responder o nosso clamor aqui nessa noite, porque nós temos feito conforme a palavra do Senhor. Nós vamos ver o impossível acontecer aqui. Nós vamos ver o manifestar da glória de Deus vinda dos altos céus e transformar as nossas vidas, transformar a situação dessa igreja, mudar a sua situação, te abençoar, te santificar, te aquecer. Quem sabe nós estamos apagados diante de Deus, estamos molhados pelas chuvas decepcionantes da vida, mas Deus pode enxugar as nossas lágrimas. Adore ao Senhor. O sacrifício tem que ser agradável. Decida a quem você vai seguir, porque o juízo virá como uma tempestade avassaladora, consumindo, lambendo todos os desobedientes, todos os perversos, todos os pecadores que não se arrependeram, como a água foi lambida pelo fogo. Nós estamos diante de um Deus que não é brinquedo. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa plantar, isso ela colherá. Quem planta vento, colhe tempestade. Versículos do 40 ao 41. Elias diz: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles os agarraram, e Elias fez descer o ribeiro de Quizon, onde os matou. Então Elias disse a Acabe: sobe e come e bebe, porque as trovoadas de uma tempestade vem chegando. Depois disso, sabemos o outro sinal que Deus mostrou: 3 anos de seca, depois de uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, de uma pessoa. As terras foram regadas de Israel novamente. Deus está regando o seu coração com sua presença neste momento. E preste bem atenção, isso não é para assustar você, mas é para abrir os seus olhos para a realidade. A palavra de Deus é um divisor de águas. Por quê? Preste bem atenção. Desde os confrontos do Egito entre deuses e o Senhor, mediante o episódio específico do bezerro de ouro, Moisés falou: decida a quem vocês querem servir. E o povo decidiu, uns ficaram do lado de lá, outros ficaram do lado de cá. E Moisés falou: lança a espada, aniquila os seus próprios irmãos. Da mesma maneira, Josué, conduzindo o povo, sucedendo a Moisés, disse, dando a ele o exemplo de sua casa: vocês vão decidir agora, mais uma vez aqui, a pedras como testemunhas. Decidam a quem vocês querem servir: os deuses do outro lado do Jordão, a quem os seus pais serviram, de onde Abraão saiu, ou ao Senhor, porque eu e a minha casa serviremos a Deus.
Nós devemos começar com um compromisso conosco, que é a nossa casa. Não, eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Eu não estou falando do meu irmão, eu não estou falando da minha irmã, eu estou falando de mim. É o meu compromisso, é a minha casa. O próprio Cristo, mesmo depois de ser perguntado por João e Pedro: Senhor, por que a gente não acaba com os samaritanos? Pede fogo do céu, como Elias fez e dizima. Ele fala: eu não vim para acabar com as almas humanas, eu vim para salvá-las. Isso é a boa notícia. Eu vim para salvá-las. Mas ele disse que traz a espada. Como o jovem rico que o deixou amando as suas posses, da mesma forma muitos o deixaram depois dele abrir o jogo e dizer qual era o seu plano. Arrependei-vos, o reino de Deus chegou. Muitos o deixaram dizendo: duras são essas palavras, a verdade não quer saber se eu ou você temos o coração mole. A verdade quer saber de nos orientar com aquilo que é correto. E Jesus não abriu mão, deu precedente especial nem para os doces. Se vocês quiserem ir, vão também, que dá tempo de passar na roleta, tem espaço lá no ônibus. Mas a pergunta que é feita é a resposta que Pedro deu: para onde eu vou? Para onde você vai? Para onde ausentaremos ou esconderemos, se só o Senhor é que tem palavras de vida eterna? O Elias pós-tempo já veio, no mesmo reflexo, na mesma atuação do Espírito Santo. O seu altar era às margens do Rio Jordão, anunciando a mesma mensagem: arrependei-vos, porque o reino de Deus vai chegar. Quando aquele que deveria vir, que ele não era digno de desatar suas próprias sandálias, falou a mesma coisa, ele curava e ele anunciava dizendo: o reino de Deus chegou, arrependa-se. Essa é a tônica, essa é a máxima da palavra de Deus. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Porque no livro de Apocalipse fala sobre os que ficarão de fora. Eu garanto que você não quer ficar de fora. Todos que cometem todo tipo de pecado. No de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, homicidas, idólatras e todos que amam a prática da mentira. Quem ama a prática do pecado. A quem você quer servir, a quem você quer seguir, a quem você vai abandonar? Mas para onde nós vamos? Esse mesmo poder que estava sobre Elias, que estava sobre João Batista, é o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, que ressuscitou Cristo entre os mortos. Aquele que, sim, ele verteu o seu sangue, ele derramou o seu sangue, o sacrifício dele foi aceito. Por sua causa, por minha causa, para me redimir, para nos redimir dos nossos pecados, para nos lavar diante de Deus. Verteu a sua vida a tal ponto que saiu só água, quando foi perfurado, já crucificado, em meio ao Gólgota, ao Monte da Caveira, lá no madeiro. Ele se entregou para Deus totalmente, ele entregou a sua vida por amor a você, para que não pudesse haver espaço para outros, tentando te usurpar ou te enganar. Na mesa do Senhor estarão os santos, os servos, as filhas, os filhos do Senhor. Haverá espaço para os redimidos, não para os perversos. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele é a nossa propiciação. Ele é o cordeiro da provisão. Ele é o sacrifício. Ele é a resposta. Ele é o fim da sua busca. Ele é o que você precisa. Ele é a fonte de bênção que você tanto almeja. Ele é o amor que você tanto quer.
Ele é o prazer que você tanto almeja. Ele é a alegria que você tem procurado. Ele é a fonte inesgotável de satisfação. Ele é o calor muito mais aceso do que qualquer fogo que você possa se aproximar. Entre em juízo com Deus. Conserte a sua vida. E vivam a vida. Esteja todos os dias adorando ao Senhor.